Boa noite a todos os presentes no plenário Eugênio Manuel da Cunha e a você que nos acompanha pela TV Câmara São José. A Câmara de Vereadores tem a honra de recebê-los neste momento para a sessão solene de entrega da Medalha Infância Protegida Frei Antônio, destinada a reconhecer o trabalho das pessoas que se destacam com projetos e atitudes referentes à proteção das crianças. A Medalha Infância Protegida Frei Antônio foi instituída pela Resolução 304 de 2011, de 2 de março deste ano, de indicação do vereador Moacir da Silva. Esta sessão visa promover o reconhecimento público ao trabalho daqueles que desenvolvem ações relativas à erradicação da mão de obra infantil, combate à violência, patrocina a cidadania através da educação, cultura, esporte e lazer, bem como qualquer tipo de proteção às crianças. Convido para fazer o uso da palavra, neste momento, o vereador Moacir da Silva, autor da Resolução 257 de 2009 e presidente desta sessão solene. Membros da mesa, os convidados, os nossos homenageados dessa noite, cada um que está aqui presente e aqueles que nos assistem à TV Câmara, talvez tenha passado pela cabeça de cada um o que quer dizer Medalha Infância Protegida Frei Antônio. A Câmara aprovou essa lei no ano de 2010, exatamente objetivando, resgatar aquelas pessoas que fazem um trabalho focado, voltado à criança, voltado a inserir a criança no contexto social. Aquelas pessoas que, na maioria das vezes, de uma maneira anônima, fazem o seu trabalho, cujo reconhecimento maior não é uma remuneração financeira, mas é sim aquilo que elas percebem no crescimento das crianças, no crescimento da sociedade, e que muitas vezes não é mensurável. É como que plantar uma semente na alma de alguém. Essa semente espiritual muitas vezes não é percebida e muitas vezes vai ser percebida gerações depois pela transformação que faz na vida das pessoas. Mas ela é concreta e ela, no coração de quem planta, ela existiu e faz a diferença. Por que Frei Antônio? Frei Antônio foi um pastor católico. Não por questão religiosa, mas que colonizou, junto com o povo da colônia Santana, aquela periferia, e o seu olhar foi sempre social. A questão religiosa sempre perpassou a questão social. De tal maneira que, para nós podermos contextualizar um pouquinho, naquela região já havia, há 25 anos atrás, uma máquina de projeção de filmes de cinema, como existia no centro de São José. No município de São José, existia na colônia Santana e no centro de São José. Lá existiam ações sérias voltadas à educação, uma luta para estruturar um colégio, uma luta para estruturar uma creche, uma luta voltada à questão social. Este frei, de nacionalidade alemã, que adotou o Brasil como sua terra, é a síntese de muitos de nós, na sua origem, porque nenhum de nós é de origem brasileira, todos nós migramos, mas que fez dessa sua terra e jogou aqui todo o seu empenho, todo o seu amor para fazer transformações na periferia. E fez, com certeza. Morreu há 13 ou 14 anos, sem poder ver muito dos frutos dos quais ele plantou. Mas tudo o que ele fez, de uma maneira ou de outra, refletiu e está refletindo na sociedade hoje. Por isso ele empresta o nome dele, uma maneira que a Câmara viu de perpetuar o nome dele, mas também de dizer a cada um dos homenageados, a cada uma das pessoas que faz esse trabalho, não importa se ele é silencioso, não importa se ele não tem eco hoje na sociedade, ele sim é sentido no coração das pessoas e ele modifica a vida de muita gente. Pelas vidas transformadas por aquele homem que empresta o seu nome a essa medalha, que agora é lei e que todos os anos deve se repetir homenageando, Pela ação de vocês, pelo trabalho de vocês, a Câmara quer hoje dizer muito obrigado e quer dizer que sintam-se vocês todos incluídos nessa medalha e que cada um se sinta entusiasmado a fazer esse trabalho social. Muitas vezes as pessoas olham quem trabalha socialmente e dizem, mas por que será
que eles se movem a fazer isso se a remuneração financeira não existe? Eles devem ser malucos, ou alguns mais preconceituosos até ousam dizer, devem receber alguma coisa por trás, eles devem ter algum ganho que não aparece. Mas aquele ganho que modifica a essência das pessoas, aquele ganho que trabalha o coração das pessoas de coração para coração, esse é inestimável. Esse não tem valor, mas provoca em nós uma alegria, uma energia que nos move e que faz o que tem feito pela nossa sociedade todos os movimentos sociais. Por tudo isso é que foi instituída a medalha Infância Protegida Frei Antônio. Obrigado. Eu sou Selma Terezinha de Souza. Nós conhecemos o Frei Antônio na Colônia Santana, que nós éramos moradores de lá. Eu era, na época, eu era uma criança, eu tinha apenas 9 anos, nem tinha bem 9 anos. Eu já conheci o Frei Antônio, ele foi meu catequista. E o Frei Antônio, ele veio da Alemanha para a nossa paróquia, para a nossa comunidade, da Colônia Santana. E lá foi onde a gente teve a oportunidade, a grande graça de conhecê-lo. E o Frei Antônio, ele era assim mais do que um pastor, ele era um padre, ele era um pastor que ele se preocupava com as famílias. Ele se preocupava tanto com a parte espiritual, tanto quanto a parte cultural, como a parte social. O Frei Antônio, ele era aquele pastor que ele visitava as famílias, ele ia nas casas e ele se preocupava muito com o social, com a miséria, com a pobreza. E nós morávamos lá na Colônia Santana, no interior, era bem no interiorzinho, chamado Mariquita, era um cantinho bem humilde e lá a gente se criou. E o Frei Antônio, por ser aquele padre, pastor, que ele queria visitar e sempre visitava as famílias, ele ia até nas casas e ele se preocupava muito com a nossa família. Então eu conheci ele participando da nossa casa, ele ia na nossa casa e ele conduzia assim as famílias, cada uma dentro das necessidades de cada família, dentro da necessidade de cada família que tinha. E com a nossa família, como nós éramos muito pobres, e o meu pai era doente, logo chegou a falecer, ele nos visitou, acompanhou toda a parte da doença do nosso pai. E depois, quando eu tinha a idade de ir para a catequese, ele me conduziu. Ele me levou até Florianópolis, comprou todo o meu traje da primeira comunhão. Ele se preocupava porque a gente não tinha a parte que precisava. Então ele se preocupava muito com a gente. E isso para nós é muito grato. Eu tenho muita gratidão o que ele fez pela Colônia Santana. E ele, com a parte que ele tinha, a preocupação que ele tinha com o social, ele também tinha com o cultural. Ele trouxe, eu lembro muito bem, em 1978, eu já era um adolescente. Em 78, ele trouxe para nós aquele filme Ben-Hur. Ele apresentou no salão, no cinema, para toda a comunidade poder participar, assistir e conhecer um pouco mais da cultura. E ele se preocupava também com a parte social, que ele via as mães querendo trabalhar, as necessidades. Ele fundou uma creche, um jardim, uma creche, que tem até hoje o nome de Jardim de Infância Santo Antônio, Frei Antônio. Frei Antônio. Ali ele colocou assim grande parte de crianças. Nós tínhamos muitas crianças onde ele se preocupava, onde ele ajudava, onde ele conduzia. Então ele preparava, ele era aquele pastor que ele se preocupava não só com a parte espiritual, mas ele também se preocupava muito com a parte social, com a fome, com a cultura. Depois, com um tempo, também ele trouxe teatros, que a gente não tinha oportunidade de participar de teatro nem de cinema. Então ele levava até nós, até a nossa comunidade,
né, filmes que a gente pudesse conhecer um pouco a cultura, e ele levava teatros onde a gente pudesse também conhecer o que era um teatro. Ele se preocupava muito com a educação. Ele não gostava, ele não deixava, ele ia em busca de pessoas que talvez não estavam na escola, então ele gostaria assim que todas as pessoas conseguissem chegar, ter acesso à leitura. Ele era uma pessoa que até hoje, eu acho que a Colônia Santana só tem a agradecer, e a memória dele ficou com muita gratidão a todos. O Frei Antônio representou para a minha vida, para a nossa família, aquele pai que nos conduziu, aquele paizão que nos ajudou tanto na parte espiritual, que nos conduziu, mas também que nos ajudou muito na parte social, na parte da fome, na parte da cultura. Ele apresentava para nós sempre mais. Ele gostaria que a gente crescesse, que a gente nunca ficasse naquele ambiente que nós vivíamos. Ele gostaria, e eu tenho certeza que isso ele conseguiu, fazer a gente crescer um pouco, fazer a gente estudar, fazer a gente trabalhar. Neste momento, passamos a apresentação dos homenageados e a entrega das medalhas. Nós gostaríamos de convidar o vereador Moacir da Silva, autor da resolução, para ler a biografia de sua homenageada, Sirlene Olentino do Nascimento. Eu não vou chamar de Sirlene, porque ela não gosta de ser chamada de Sirlene, porque todo mundo a chama de Lena. Então eu vou chamar de Lena. E queria que cada um se sentisse um Leno e cada uma se sentisse uma Lena, porque eu tenho certeza que cada vereador quer homenagear a todos, mas teve a oportunidade apenas de indicar um. E eu sempre digo que há pessoas que são nossos irmãos porque a natureza dá. E eu tenho 8 irmãos que a natureza deu, e eu sou muito feliz e amo a todos eles. Mas a natureza também me deu alguns outros irmãos. E um desses irmãos é a Lena. A Lena é minha irmã de longas datas. E durante toda essa caminhada, eu pude presenciar a dedicação e o trabalho dela voltado às crianças. Professora de 23 anos, muitos anos na entidade, na creche, na ação social. Dificilmente, mesmo quando os salários atrasavam 3, 4, 5 meses, tinha preocupação com o financeiro, a preocupação era as crianças e todo esse envolvimento com a educação. A Lena passa uma fase extremamente complicada na vida dela. E eu acredito também na providência divina. E por isso eu senti muito mais eu acredito por sensação daquele que é o divino. Quero o momento de dizer muito obrigado porque tu existes, tu és muito importante, tu és uma pessoa muito amada por nós e por Deus. E tenha consciência disso, a turbulência da vida que está passando. E eu gostaria que ficasse só contigo, porque no teu íntimo tu sabes o que é. Ela passará. Porque depois da turbulência desse oceano, tem sem sombra de dúvidas um Deus que nos ama e que vai abraçar todos nós e que vai te abraçar e está te abraçando nesse momento. Pelo que tu és como pedagoga, pelo que tu és como mulher, pelo que tu és como esposa, pelo que tu és como mãe e pelo que tu és como minha amiga. Eu tenho o maior orgulho de te dar um abraço e te homenagear com a medalha Infância Protegida Frei Antônio.
fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, um balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, um balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantasticamente, as nossas são asas da imaginação. É como a flor e a semente, cantar que faz a gente viver emoção. Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção. Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, um balão mágico,